Olá, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez estudando a palavra. Que gostoso. Gente, no último vídeo eu falei que eu pretendo, ler junto com vocês o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele tem 31 capítulos. Então isso é interessante porque no mês a gente tem 30 dias, 31 dias, dependendo do mês. Então dá pra gente ler um capítulo por dia. E no mês de novembro eu pretendo soltar todos os dias um vídeo conforme o capítulo. Dia 1º de novembro, Provérbios 1. Dia 2 de novembro, Provérbios 2. E assim por diante, conforme também eu for conseguindo fazer. Mas a intenção é essa e se Deus quiser vai dar tudo certo. O intuito aqui é para a gente conseguir ler a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E muitas vezes as pessoas falam assim, ai, Deus não fala comigo. Mas você lê a Bíblia? Orar é ter comunhão com Deus, é conversar com Ele. Isso a gente deve fazer todos os dias, em todo o tempo. Mas ler a palavra dele, meditar, saber também o que ele quer falar pra gente, o que ele quer nos orientar, é muito importante. Além da gente se fortalecer espiritualmente, isso ajuda a gente a se desenvolver, a crescer, a ter mais sabedoria, a entender aquilo que Deus quer falar. A gente pode pedir ajuda sempre do Espírito Santo para a gente entender a palavra de Deus, porque às vezes a gente lê e não consegue entender. Espírito Santo, me ajuda, me dá entendimento. O que o Senhor quis falar aqui? Não entendi, entendeu? Vamos fazer dessa forma. O intuito é da gente conseguir ler a Bíblia todos os dias, meditar na palavra do Senhor, e eu creio que o Espírito Santo vai falar ao nosso coração, amém? Então vamos lá. Antes de começar a ler Provérbios capítulo 1, Provérbios foi escrito por Salomão. Salomão é filho do rei Davi. Davi, muito famoso na Bíblia. Acredito que vocês já conheçam. Mas qualquer dia a gente pode falar sobre a vida de Davi. Mas antes de começar a ler Provérbios 1, eu quero ler aqui um trecho que fala em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7, que fala assim: Salomão pede a Deus sabedoria. Salomão, filho de Davi, ele quem escreveu Provérbios, tá? E outros livros também, mas o foco aqui é Provérbios. Ele que escreveu o livro. E muito interessante que quando Deus aparece para Salomão falando, pede o que você quer que eu vou te dar, isso é uma promessa que Deus tinha feito para Davi, durante o reinado de Davi, durante a vida de Davi, sendo reto de coração, temente ao Senhor. Deus fez uma promessa para Davi, com relação ao filho dele, Salomão. E aqui, Salomão pede a Deus sabedoria. Então, diante de tantas riquezas, tantas coisas, tesouros, tantas coisas que Salomão poderia pedir, ele pediu a sabedoria. E aqui Deus honra ele através desse pedido, porque Deus não deu somente sabedoria e conhecimento. Deus ainda distribuiu bênçãos, tesouros e riquezas sobre a vida de Salomão. Mas olha que interessante, Ele poderia pedir tudo o que ele quisesse, qualquer coisa, e ele pediu o quê? Sabedoria. Então que na leitura de Provérbios a gente possa pedir para Deus, para o Espírito Santo todos os dias, me dê sabedoria para entender a tua palavra, para que o Senhor venha falar e ministrar no meu coração. Amém? Então vamos lá. Vamos lá então. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Salomão pede a Deus sabedoria. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Davi morreu e Salomão reinou no lugar de seu pai.
Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Ele era um rei que governava multidão, milhares de pessoas. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo. Pois quem poderia julgar este grande povo? Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riqueza, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Ou seja, Salomão, você pediu riqueza, você pediu sabedoria e conhecimento para poder, administrar esse governo, para poder governar esse povo. Mas eu vou te dar além do que você pediu. Eu vou te dar muito mais. Eu vou te dar riqueza, vou te dar honras, bens, etc. Olha só, né? Voltou Salomão para Jerusalém, da sua ida ao alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Então, a gente aprende com Salomão aí a pedir sabedoria e conhecimento para determinada causa, situação, para a nossa vida, diante do nosso todos os dias. Senhor, me dê sabedoria e conhecimento para conduzir aí o meu dia de hoje. Amém? E antes de entrar na leitura de Provérbios, capítulo 1, eu vou ler rapidinho o esboço aqui da minha Bíblia. Traz, tá vendo? Provérbios. Ele traz um mini estudo. Eu achei interessante algumas coisas aqui e eu vou tá lendo, tá? Provérbios, ele é uma palavra hebraica, que se pronuncia como machal, e o significado, na nossa literatura, significa ser semelhante a, ser comparado com. Então, o livro de Provérbios, ele traz esse objetivo da gente ser semelhante a tal coisa, Ele compara muito as coisas. Eu vou ler só o estudo rapidinho e a gente já entra aqui no capítulo 1 de Provérbios, tá? Então, vamos lá. Provérbios de Salomão. Autor: Salomão, rei de Israel, era filho de Davi e Batseba. Tinha cerca de 20 anos de idade quando subiu ao trono e reinou durante 40 anos. Aproximadamente 3.000 provérbios e mais de 1.000 cânticos são atribuídos a Salomão. Com exceção de Moisés, Salomão foi o autor que escreveu mais textos do Antigo Testamento. Salomão não demonstrou sua força nos campos de batalha, como os outros reis que fizeram, Davi, outros reis que tiveram, Acabe, outros reis aí, que agora não me lembro exatamente os nomes, são tão famosos os reis aí que governaram, Mas no sentido figurativo, os reis, eles iam para os campos de batalha, lutar, guerrear. Mas aqui fala que Salomão, Salomão não demonstrou sua força nos campos de batalha, mas no âmbito da mente. Meditação, organização, planejamento e negociação. Olha que interessante como Deus é lindo, Ele nos ensina tantos com os outros reis, com os outros guerreiros da Bíblia, mas o Senhor deixou Salomão. Salomão teve um chamado, vamos dizer assim, no sentido de trazer uma compreensão, de trazer
algo para a nossa mente, para o nosso pensamento, para a nossa cabeça, para o nosso psicológico, através dos provérbios dele. O livro de Provérbios, ele visa desenvolver em homens e mulheres, especialmente os jovens, um modo de vida sábio e competente. Na Bíblia, o ponto de partida da sabedoria é um relacionamento correto com Deus. A pessoa sábia aplica o conhecimento acerca de Deus a fim de viver com competência. Então, ele traz aí provérbios para poder orientar a nossa vida a viver de forma correta e assim poder ter as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, né? Porque Deus deseja derramar sobre nós as bênçãos dele. Mas para isso, a gente também precisa andar em retidão. Andar de forma correta, escolher as coisas certas, né? E aqui, Provérbios nos ensina sobre isso. A ter uma vida, né, com Deus, a fim de viver com competência. Um provérbio, né, que em hebraico significa machal, na literatura significa ser semelhante, ser comparado com, é uma declaração comparativa, normalmente na forma de um ditado, curto, em vez de uma declaração extensa. Então, provérbios são trechos curtos. E eu já falo aqui que na leitura que a gente for fazer, às vezes a gente não vai precisar ter explicação nenhuma, porque a própria frase ela já vai ser autoexplicativa, já vai ser um tum assim pra gente entender, tá? São afirmações sucintas, diretas, retas, porém intensas, extraídas das situações cotidianas e diretrizes práticas para uma vida bem-sucedida. Deus deseja que a gente tenha uma vida bem-sucedida em todas as áreas, né? Um provérbio não argumenta, ele pressupõe. Seu objetivo principal não é explicar uma questão, mas expressar uma ideia de forma incisiva. É isso e ponto. Se você quer ter uma vida com Deus, se você quer ter uma vida abençoada, você vive em obediência. Se você andar em obediência, você vai recolher bênçãos. Se você escolher viver na maldição, se você escolher andar em desobediência, você vai colher maldição para a sua vida. Ponto. Então, é isso. Os provérbios se referem com frequência ao caminho ou vereda, indicando uma conduta ou estilo de vida e apresentando tanto o objetivo quanto o meio para alcançá-lo. O objetivo é uma vida bem-sucedida, o meio, o caminho da sabedoria. Então, a gente já entende aqui que a gente deve amar a sabedoria, porque ela vai nos conduzir a ter uma vida correta. O livro de Provérbios é tão relevante nos dias de hoje quanto na época em que foi escrito. A palavra de Deus, gente, ela é viva, ela é eficaz. Em um versículo da Bíblia fala também, agora eu não me lembro, que a nossa mente ela deve ser renovada pela palavra do Senhor, né? Que a gente não deve se amoldar aos padrões do mundo, mas que a nossa mente venha a ser renovada. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, mesmo que isso daqui foi escrito lá há muitos anos antes de Cristo, mas ela se aplica para o nosso dia a dia hoje. Olha que linda! Podemos observar ao longo de toda a filosofia prática desses provérbios a consciência da luta perpétua entre o bem e o mal em nossa vida. Provérbios vai ali ter uma comparação do bem e do mal. O autor emprega contrastes fortes, ele compara, para mostrar por que a sabedoria é a resposta. Olha que legal, ele vai mostrar por que a sabedoria é a resposta, por que a gente deve ir pelo caminho dela. Coloca em oposição nítida, ele mostra nitidamente os conceitos de sabedoria e insensatez, bem e mal, vida e morte, fidelidade e adultério, verdade e falsidade,
Prudência, precipitação. Prosperidade e pobreza. Diligência e preguiça. Olha que perfeito. Ensina muito pra gente. Ele traz um comparativo, um contraste assim maravilhoso que dá muito bem pra gente entender, né? Finalizando aqui, também apresenta verdades de importância eterna. A sabedoria, uma vida piedosa, é mais valiosa do que joias e dinheiro. Joias e dinheiro, bens materiais, não levam a gente para o céu, né? Mas a sabedoria, estar perto de Deus, ter comunhão com Deus, mergulhar na presença dele, ter uma comunhão diária, se alimentar da palavra dele, nos garante a eternidade para o céu. Deus é a origem da sabedoria. Deus é tudo para nós, por nós. A Bíblia fala também: buscai primeiramente o reino de Deus. Buscai primeiramente o quê? O reino de Deus, as coisas de Deus, as coisas do alto. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se você tem Deus, você tem tudo. A sabedoria está à disposição de todos. Ela está à disposição de todos. Mas cada pessoa deve escolher o caminho da sabedoria. Deus é maravilhoso porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele não obriga ninguém a fazer tal coisa. Ele orienta. Ele usa pessoas, usa situações, usa argumentos. Ele tem os meios dele. Mas quem escolhe é eu e é você. A escolha cabe a nós. Então vamos lá de novo. A sabedoria está à disposição de todos, mas cada pessoa deve escolher o caminho da sabedoria. As pessoas sábias são recompensadas por sua retidão. Há uns vídeos atrás a gente estudou a vida de Mordecai, né? Lembra? Por tudo que ele passou, ele se manteve firme, uma vida reta, temente ao Senhor, e Deus honrou. Deus recompensou ele. Ele recebeu a honra de Deus, as bênçãos do Senhor. Então, as pessoas sábias que andam em retidão, que andam com Deus, são recompensadas por sua retidão. E os insensatos colhem as consequências de seus atos perversos. Quem que a gente lembra aqui? Amã, né? Ele colheu aquilo que ele mesmo plantou de ruindade. Vamos para o capítulo 1, então. A gente faz a leitura rapidinho e vamos lá. Capítulo 1. Uso dos provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Esse versículo ele é bem conhecido, né? O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Você ter respeito a Deus, você ter uma vida com Deus, é o princípio de tudo. Buscai a Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O temor do Senhor, você ter o respeito a Deus, você ter uma vida, uma comunhão com Deus, é o princípio do saber. Mas os loucos, aquelas pessoas que não estão nem aí, né? Às vezes até tirar sarro, até mesmo desse vídeo que eu tô fazendo. Mas glória a Deus, né? Pessoas que não dão ouvidos, que ignoram, né? Sobre falar de Deus, sobre falar de Jesus.
Eles desprezam a sabedoria e o ensino. Contra as seduções dos pecadores. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Sabe, gente, independente de qualquer coisa, a Bíblia ensina que a gente deve honrar nosso pai e nossa mãe. Independente da situação que você tenha com seu pai ou com sua mãe, lá nos 10 mandamentos, se eu não me engano, fala: honra o teu pai e a tua mãe. É um princípio. Então, aqui ele relembra, né? Ouve o ensino do teu pai, não deixes a instrução de tua mãe. Porque será o diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Você, seguindo as instruções do teu pai e da tua mãe, é como se tivesse uma coroa de graça sobre a tua cabeça. O Senhor derrama graça sobre a tua cabeça. E colares para o teu pescoço, né? Espiritualmente falando, o Senhor derrama bênçãos, entendimento para a tua vida. Você é abençoado de uma certa forma. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem: vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda sem motivo os inocentes, traguemo-los vivos como o abismo, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponha a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. A gente tem o conhecimento do bem e do mal. A gente sabe quando a gente está sendo induzido para fazer coisa mal. A gente sabe que de repente aquelas amizades que parecem ser boas não são. A gente sabe das influências que levam a gente para fazer coisa mal. Então a Bíblia está falando: filho meu, não te ponha a caminho com eles. Sai de perto, foge. Guarda as suas veredas, os pés, guarda a tua vida, não se contamina com o pecado, não se contamine com aquele que quer te levar para o caminho perverso, para o caminho do mal. Não, fuja deles, né? Eles se apressam em derramar sangue, então não se contamine com eles, não se contamine com o mal. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Deixa eu grifar aqui. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés. Versículo 20. Clama a sabedoria. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere suas palavras. Até quando, honestos, amareis a neciidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Até quando vocês não vão seguir a sabedoria? Até quando vocês vão ser ignorantes? Né? A palavra do Senhor está direcionando, está mostrando para onde você deve ir, o que você deve seguir. Você está sendo ignorante. Até quando? Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Amém. Mas porque clamei, vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade,
em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Forte, né? Forte. O Senhor está falando que aqui Ele vai derramar o Espírito dEle para que a gente venha entender as palavras do Senhor, né? Eu vou enviar pessoas, eu vou enviar meios para poder falar para vocês sobre a minha palavra, né? A minha salvação. Só que aqui fala também que, né? Ao mesmo tempo que o Senhor, Ele dispõe para que a palavra dele seja anunciada, as pessoas infelizmente se recusam a ouvir. As pessoas infelizmente se ignoram, né? Rejeitam o conselho de Deus. E no versículo 28, continuando, fala: então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Deus repreende aquele que Ele ama. Às vezes o não de Deus é um livramento. Às vezes o não de Deus é para o nosso bem. E assim como o pai e a mãe corrigem um filho, adverte o filho, dá conselho para o filho, Deus faz a mesma coisa com a gente, porque nós somos os filhos dele, e ele nos ama. E quem ama, corrige. Versículo 30, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Você vai colher aquilo que você está plantando, né? Se você prefere, como fala? Se você prefere recusar os conselhos de Deus, se você prefere ir pelo seu próprio entendimento, você vai comer do fruto do seu procedimento, dos seus próprios conselhos, você vai se fartar. Os necios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Vou até grifar aqui. O que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Não precisa nem ter medo do mal, que o Senhor vai guardar, o Senhor vai livrar. É isso, gente. Capítulo 1 é esse. Então, é como eu disse, né? Às vezes, vai ter versículo aqui que a gente não precisa de nenhuma explicativa, né? O versículo vai ser autoexplicativo. Então, a gente já compreendeu aqui nessa leitura, né? O uso dos provérbios, né? Contra as seduções dos pecados, da gente se apartar do mal, da gente se apartar das escolhas erradas da nossa vida, né? E a sabedoria, ela clama nas ruas, né? A sabedoria eu entendo que chega para minha vida, para tua vida de alguma forma, e aí cabe a você querer ouvir ou não. Cabe a você querer aceitar, né? O conselho, a repreensão de Deus. E aí a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Porque a gente vai colher aquilo que a gente plantar. Se de repente, às vezes, a gente se recusar a ouvir o que Deus quer falar, se a gente quiser ir pelos próprios entendimentos, né? Às vezes a gente pode se dar mal. Então vamos lembrar de sempre pedir a Deus sabedoria, conhecimento. Vamos mergulhar na palavra de Deus, na leitura. Eu tenho certeza que Deus, o Espírito Santo, vai ministrar sobre a minha vida, sobre a tua vida, para que todos os dias a gente venha compreender a palavra do Senhor. O Senhor vai nos dar entendimento, discernimento, vai nos dar resposta, orientação. E é isso. Capítulo 1 fica por aqui. Até a nossa próxima leitura com o capítulo 2. E a gente se vê
Até a próxima leitura. Beijos, que Deus te abençoe.